E aí, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Quero saudá-los na graça e na paz do Senhor Jesus e dizer que é com muita alegria que nós retornamos a esta amada aula a fim de ministrarmos e refletirmos junto com vocês acerca da nossa lição de hoje, da lição de número 6, cujo tema é a condição dos gentios sem Deus. Espero que vocês estejam bem, aí cada um em sua casa, nesse distanciamento, desse isolamento, tomando os devidos cuidados, mas mesmo em casa, buscando a presença de Deus e aprendendo da sua palavra. Então, nós, como acabamos de falar, vamos ministrar a lição hoje de número 6, e antes de ministrá-la, queremos convidá-los a fazer uma breve oração em nome de Jesus. Amém? Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos com os nossos irmãos, nesta aula online, se encontrando de uma forma virtual, e te pedimos que nós possamos estar conectados, Senhor, durante a exposição dessa lição, que o Senhor esclareça o nosso entendimento e também o entendimento dos irmãos que hão de receber e de aprender através desta aula para a glória do Teu nome. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, pessoal, nós chegamos à lição 6, já estamos aí praticamente na metade do nosso novo trimestre e graças a Deus por todas essas lições, cada uma melhor do que a outra. E hoje nós vamos navegar na lição de número 6, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, verso 3. A verdade prática diz: outrora sem Deus por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, do verso 11, verso 12, conforme vocês podem ver na revista de vocês, e também em Romanos capítulo 4, do verso 12 ao verso 14. São os dois textos que foram utilizados como uma leitura bíblica em classe, no caso agora classe virtual, tá bom? Então, tendo dito isso, tendo que em mente já o tema da lição, verdade prática, textual, leitura bíblica em classe, nós já queremos partir para a nossa introdução, que diz o seguinte: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. 5 formas. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus neste mundo, conforme nós vemos em Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 12. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Então, não precisa nem nós entrarmos aqui em detalhes sobre o que nós vamos estudar na aula de hoje, porque a própria introdução, ela sintetiza e na sua síntese, ela já é autoexplicativa. Nós de cara percebemos que hoje nós vamos refletir acerca do estado que nós os gentios, estávamos antes de passarmos por esta transformação espiritual chamada de novo nascimento e chamada de regeneração. Veremos as 5 formas de privação em que estávamos quando ainda éramos gentios distantes de Deus. Então, esse é basicamente o propósito da lição de hoje. E vale a pena salientar uma informação muito básica, que certamente vocês já viram na outra aula, mas não custa nada nós relembrarmos. Quem são os gentios, irmão Paulo, já que nós vamos estudar acerca do estado que estavam os gentios antes de serem regenerados? Os gentios, conforme a definição bíblica, trata-se de todos os povos e de todos os indivíduos que não fazem parte da comunidade de Israel. A Bíblia caracteriza como gentio todos aqueles que não são judeus, que não vêm da linhagem de Abraão, que não são descendentes de Abraão, que não fazem carnalmente parte da comunidade de Israel. Então, todos estes que não fazem parte são chamados na Bíblia de gentios. Então, logo, obviamente, partindo dessa premissa, todos nós, vocês que estão nos assistindo, e eu também, sou gentio. Então, essa é a definição básica do povo, do que é um povo gentio, do que é um gentio.
Então nós vamos estudar acerca do estado, como nos encontrávamos antes de sermos regenerados pelo Espírito Santo e de sermos nascidos de novo. Então, em primeiro lugar, ele vai tratar acerca da incircuncisão. Nós estávamos em um estado, em primeiro lugar, quando nós, como gentios, não conhecíamos a Cristo. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós estávamos em um estado de incircuncisão. No primeiro ponto, acompanhe comigo o que diz no primeiro parágrafo o comentarista. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, conforme Efésios 2, versículo 11. Então, para que nós venhamos entender o que é um incircunciso ou o que é uma incircuncisão, faz-se necessário nós entendermos o que é circuncisão. Para que eu entenda o que não é circuncisão, em primeiro lugar eu tenho que entender o que é circuncisão. E nós vemos isso no primeiro subtópico, no primeiro ponto, que tem como tema o conceito de circuncisão, que diz que circuncisão, olha, para você que não sabe, memorize aí, tá bom? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprado a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então, aqui fica claro o que é circuncisão. Então, tendo em mente uma definição básica do que é circuncisão, nós passamos a entender o que é incircuncisão, Ou quem são os incircuncisos? Os incircuncisos, partindo do ponto de vista veterotestamentário, do ponto de vista teológico do Antigo Testamento principalmente, nós percebemos que incircuncisos eram todos aqueles que não tinham este sinal na carne. Eram todos aqueles que não tinham este sinal no seu corpo, eram denominados e caracterizados como os incircuncisos. E este sinal, conforme nós vemos no segundo subtópico, no primeiro ponto, possuía um significado religioso, conforme vocês vão ver. E este significado que a circuncisão possuía era um significado que apontava para a santificação. Todos aqueles que eram circuncidados estavam no ato da circuncisão, mostrando visivelmente e externamente que eles eram um povo separados, que eles eram um povo santo, que haviam sido separados para Deus, que eles não eram como as demais nações pagãs, idólatras, mas quando ele permitia aquele ato de circuncisão, ele estava dizendo que era um homem, um indivíduo que fazia parte de um povo, que havia sido separado para viver exclusivamente para Deus. Então, era basicamente este o significado que a circuncisão possuía. Era por isso que os judeus consideravam tão impuros, e tão abomináveis aqueles que eram circuncisos. Porque se a circuncisão era um sinal que eu tinha sido separado para Deus no Antigo Testamento, logo, a incircuncisão era um sinal de que eu vivia uma vida impura, longe e distante de Deus. Por esta razão, conforme o comentarista já vai falar no segundo subtópico, os judeus tratavam com tanto desprezo e de uma forma tão abominável aqueles que eram incircuncisos. Todavia, nós precisamos prosseguir, Nós vimos o conceito de circuncisão, percebemos o significado religioso da circuncisão ali no Antigo Testamento, e em terceiro lugar, nós precisamos também frisar que esta circuncisão não tinha apenas um significado simbólico ou não se resumia apenas a uma cirurgia física, mas essa circuncisão também apontava para uma transformação que havia no seu coração. Quando Deus exigia que os judeus praticassem tal circuncisão, Deus ele não estava vendo o mero ato. Deus estava vendo principalmente o coração. Porque infelizmente haviam judeus que achavam que simplesmente pelo fato de se circuncidarem já era o povo de Deus. Tipo assim, trocando em miúdos, eu estou circuncidado, então eu vou viver em pecado.
Estou circuncidado, então vou viver da forma que eu quero. Mas no terceiro subtópico nós vemos que essa circuncisão deveria ser realizada e apresentada como uma forma externa, visível, de apresentar uma circuncisão que já havia sido aplicada no coração. Então, a circuncisão mais importante do Antigo Testamento já era essa, a que vinha do coração. Eu tinha que permitir ser circuncidado, e os judeus deveriam ser circuncidados, mas não deveria ser apenas um sinal externo, mas um sinal externo que revelava uma obra interna que já havia no seu coração. É por isso que o comentarista vai dizer: assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, eles tinham que principalmente estar circuncidados no coração. E veja a situação que nós, gentios, estávamos. Não tínhamos a circuncisão na carne, não tínhamos a circuncisão no coração. Por isso, éramos chamados de incircuncisos. E por último, o comentarista vai destacar, ainda falando da circuncisão, vai tratar acerca da circuncisão na perspectiva da nova aliança. Enquanto a circuncisão na perspectiva da velha aliança tinha que ter este sinal externo, tinha que ter essa cirurgia física, conforme nós vimos no primeiro subtópico, no último subtópico ele vai deixar claro que na nova aliança não se faz mais necessário este tipo de cirurgia. Na nova aliança, conforme diz Paulo, não importa a circuncisão e não importa a incircuncisão na carne. O que importa é a circuncisão que você faz no seu coração. O que importa é você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Este foi um dos principais dilemas e uma das principais dificuldades da igreja primitiva. Por isso que se fez necessário o primeiro concílio, ali em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, porque muitos judeus tão apegados à religiosidade mosaica achavam que os gentios, mesmo tendo nascido de novo, eles deveriam se circuncidar fisicamente. Mas Paulo vai dizer que na nova aliança, no novo concerto, na dispensação da graça, não existe mais necessidade desta cirurgia física e dessa intervenção física. Não precisa mais. Paulo está dizendo que não importa circuncisão nem circuncisão. O que importa é a circuncisão simplesmente que é feita no coração. É o ser nova criatura em Cristo Jesus. E infelizmente, quando nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos desprovidos de todos esses tipos de circuncisão. E os gentios que Paulo estava se dirigindo na carta aos Efésios também estavam desprovidos de todos esses tipos de circuncisão, principalmente da circuncisão na nova aliança. Amém, irmãos? Eu espero que esteja claro, viu? Não se esqueçam de, se ficar alguma dúvida, comentem aqui embaixo, deixem a dúvida nos comentários e nos perguntem, para não ficar nenhuma dúvida pendente para a próxima aula. Tá bom? Vamos agora para o segundo ponto. Estranhos ao concerto da promessa. O comentarista inicia dizendo o seguinte: nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Então, em primeiro lugar, nós vimos que quando nós não nascemos de novo, nós éramos como gentios, longe de Deus. Primeiro, no primeiro ponto, desprovidos da circuncisão, éramos incircuncisos. Em todos os sentidos éramos incircuncisos. Agora, no segundo ponto, ele vai tratar de outros três aspectos que mostram o estado que nós estávamos antes de nascer de novo. Primeiro, ele vai destacar que nós estávamos numa vida sem Cristo. E essa, meus amados irmãos, era a realidade de qualquer um de vocês que estão me vendo, e a minha realidade também. Nós estávamos, irmãos, sem Jesus. Desconhecíamos a Cristo, conforme diz o comentarista no primeiro subtópico do segundo ponto. Nós desconhecíamos a Cristo. Nós estávamos longe da promessa messiânica da salvação. Estávamos longe desse relacionamento com Cristo. Tem muita gente que
que ainda não está em Cristo e acha que pode de uma maneira, como é que eu posso dizer? E acha que pode da maneira que ele quer viver, se relacionando com Cristo. Tem pessoas que dizem assim, não, eu já estou quase servindo a Jesus. Eu já estou quase aceitando a Jesus, mas com Jesus, meus irmãos, e vocês muito bem sabem disso, é tudo ou nada. Jesus diz que não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha, não tem meio termos. E nós estávamos, não era simplesmente, nós não estávamos no estado de meio morto. Nós estávamos totalmente mortos, totalmente distantes de Cristo, totalmente longe de Cristo. O pior, nós vivíamos em um estado de inimizade contra Cristo. Porque quem é amigo do mundo, diz Tiago em Tiago capítulo 4, é inimigo de Deus. Então, estávamos longe de Cristo e vivíamos no estado de inimizade contra Cristo. Estávamos longe de Jesus, e não apenas estávamos longe de Jesus, mas para piorar a situação, nós estávamos fora do contexto da comunidade de Israel. É claro, meus amados irmãos, que o povo de Israel não é melhor do que nós, e nós não somos melhor do que eles. Mas devemos admitir que a comunidade de Israel era uma comunidade extremamente privilegiada, porque de primeira mão eles receberam os oráculos de Deus, de primeira mão eles receberam a revelação de Deus, de primeira mão eles receberam o Salvador. Jesus era judeu, Jesus veio de lá, do povo judeu, Jesus era israelita. Então, era um povo privilegiado, a comunidade de Israel, por causa da revelação, do conhecimento primário, em primeira mão, que Deus lhes deu. Então, como se não bastasse nós estarmos distantes de Cristo, estávamos muito distantes comparado ao povo de Israel, desse conhecimento de Cristo, das promessas de Cristo. E não apenas isso. Meu irmão Paulo, tem coisa pior vindo aí? Tem, espera até o terceiro ponto. Estávamos sem Cristo, longe da comunidade de Israel, conforme vimos no segundo subtópico, aqui estamos resumindo. E no terceiro subtópico ele vai dizer que nós estávamos alienados aos pactos das promessas. Ou seja, primeiro subtópico do segundo ponto, eu estava sem Cristo. Segundo subtópico, eu estava fora da comunidade de Israel. E terceiro subtópico, para nós encerrarmos o segundo ponto, estávamos alienados às promessas. Obviamente que estávamos alienados às promessas, porque não fazíamos parte da comunidade ali de Israel, que em primeira mão recebeu todas as promessas da salvação, recebeu todos os símbolos, todos os ritos que apontavam para a salvação. Estávamos alienados no que diz respeito às promessas de Deus, ao plano da salvação de Deus, conforme nós estudamos aqui nas lições anteriores. É assim que nós estávamos, irmãos. Perceba que estado terrível nós estávamos. Fora da comunidade de Israel, e por estarmos fora da comunidade de Israel, estavam totalmente desconhecidos dos pactos que Deus fez com Israel, revelando a salvação. Os pactos que ele fez com Abraão, os pactos que ele fez com Moisés, com Davi, os pactos que ele fez apontando para um Salvador maior, para um resgatador da humanidade. Estávamos, irmãos, numa situação terrível. Irmão Paulo, ele tem coisa pior vindo? Tem. Agora já é o terceiro ponto. Que vai mostrar ainda mais o fundo do poço onde nós estávamos inseridos, quando estávamos com os gentios, sem a presença de Deus. Em terceiro ponto, ele vai dizer, estávamos sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever, vai dizer aqui o comentarista, no terceiro ponto, logo no início, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro, o comentarista vai destacar que nós estávamos sem esperança, e é o óbvio. Se éramos incircuncisos em todos os sentidos, conforme nós vimos no primeiro ponto, se estávamos sem Cristo, fora da comunidade de Israel e alienados quanto às promessas, conforme nós vimos no segundo ponto, obviamente tudo isso vai nos levar e vai nos desembocar à falta de esperança. É o que ele vai dizer no primeiro subtópico do terceiro ponto. Estávamos desprovidos de esperança.
desprovidos de esperanças sem Deus. E esse é o estado de qualquer um, viu? Alguns têm consciência desse estado, de que estão vivendo totalmente sem esperança, mas ainda assim não buscam esperança em Deus. E assim muitos de nós vivíamos. Já outros acham que vivem uma vida cheia de esperança, longe de Deus, mas na realidade não vivem. Apenas estão iludidos, enganados. Como muitos de vocês e como muitos de nós, melhor dizendo, estávamos antes na condição de gentios sem Deus. Estávamos sem esperanças, conscientes de que não tínhamos esperança, mas demoramos tanto a buscar esperança. Estávamos sem esperança, muitos de nós, achando que tínhamos esperanças longe de Deus. Mas, como o comentarista vai dizer, a falta de esperança que nós tínhamos e de paz revelava a ausência de Deus. É por isso que a sociedade a qual nós vivemos é uma sociedade que traz escancaradamente essa marca. Uma marca de falta de esperança, uma marca de falta de paz. Exatamente porque trata-se de uma sociedade de que, de uma maneira geral, está ausente de Deus, desprovida da presença de Deus. E a ausência de Deus, diz o comentarista, vai gerar essa falta de paz e essa falta de esperança. Porque estávamos no estado de pecado, longe de Deus, nós, consequentemente, estávamos também sem essa esperança em Deus. E estávamos sem esperança, para nós concluirmos, no segundo subtópico do terceiro ponto, estávamos sem esperança e sem tudo isso que nós falamos anteriormente, porque estávamos sem Deus. Está aqui, a base, a raiz do problema. Sem Deus. E porque estávamos sem Deus, todos esses subtópicos anteriores e todos esses pontos anteriores são consequências deste fato aqui. Estávamos sem Deus neste mundo. Estávamos sem Deus. Paulo vai dizer que muitos daqueles gentios serviam a outras divindades, a falsos deuses. Conforme nós vimos, na nossa primeira aula, alguns serviam a deusa Diana, outros serviam a outros tipos de divindades que estavam presentes na cultura greco-romana, na mitologia greco-romana. Os providos estavam do Deus verdadeiro, mas serviam a outros falsos deuses. Mas o verdadeiro Deus, eles estavam desprovidos, e assim éramos nós. Talvez o seu Deus fosse uma imagem de escultura, um personagem religioso que por uma religião e por outras, reverenciados, adorados, como se fossem Deus. Talvez o seu Deus fosse o seu dinheiro. Talvez o seu Deus fosse o seu conforto, a sua inteligência. Talvez o seu Deus fosse os seus estudos, eu não sei. Mas você servia a outro tipo de deuses falsos, mas você e eu, nós, estávamos distantes, infelizmente, do Deus verdadeiro. Irmão Paulo, eu não sabia que a aula ia ser tão triste, tão pesada hoje. Mas, irmãos, é assim o Evangelho. O Evangelho é assim. Primeiro, ele mostra o estado de condenação que nós estávamos. Primeiro, o Evangelho mostra o estado de morte que nós estávamos e que nós estamos, que muitos estão. Primeiro, o Evangelho mostra o estado de falta de capacidade de salvarmos a nós mesmos, para depois mostrar que existe um Salvador. Mostra o estado de morte, para depois mostrar que existe vida. Mostra um estado de escravidão, para depois mostrar que existe um estado de liberdade em Cristo Jesus. É o que nós veremos na nossa conclusão, que o comentarista vai ressaltar de uma maneira muito bela. Ele vai dizer: no outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, de Israel, e vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, glória a Deus, porém, a magnitude do amor divino, louvado seja Deus por esse amor, circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. É claro que esse
Esses pontos que nós estudamos aqui apontam para o estado que nós estávamos. Mas nós queremos concluir dizendo que nós estávamos e não estamos mais. Graças ao amor de Deus, hoje nós que estávamos mortos temos vida. Hoje nós que estávamos feridos fomos sarados. Hoje nós que estávamos presos fomos libertos. Hoje nós que estávamos incircuncisos temos o nosso coração circuncidado. Estávamos longe de Cristo, mas estamos perto de Cristo. Estávamos longe da comunidade de Israel, mas agora somos um com Israel e juntos somos igreja que fazem parte do corpo de Cristo. Outrora tínhamos total desespero, mas agora temos esperança, porque estamos perto de Deus. Essa é a forma que nós estávamos, irmãos, quando éramos gentios sem Deus, mas glória a Deus que não estamos mais dessa forma. Amém? Espero que tenha ficado claro todas as explicações. Ficou alguma dúvida? Os comentários estão aqui embaixo para isso. E não se esqueça, se você está acompanhando o vídeo a partir de hoje, ou está acompanhando há muito tempo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like aqui embaixo e nos ajude na divulgação deste canal que tem abençoado muitas vidas, tá bom? Fiquem com Deus, meu abraço, um ótimo santo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.